A inovação é uma palavra que está muito ligada a desenvolvimento. Como o conhecimento gerado dentro da universidade pode resultar em invenções. Inovação está relacionado com produto inovador, produtos que sejam resultados de conhecimento, de ciência, de pesquisa e desenvolvimento. Mas temos que começar a pensar na nossa ciência, como produzir ciência de qualidade, como fazer pesquisa e cuidar do ensino de graduação. A essência da universidade é o conhecimento da graduação. E esse conjunto harmônico de conhecimento, gerador de ciência, né, de qualidade, vai resultar em inovação. O que falta no Brasil para inovar é você ter indústrias que absorvam pesquisa tecnológica baseada em conhecimento e façam inovação. Tudo que envolve ciência, né, que envolve conhecimento em qualquer área, e que esse conhecimento gera, né, dados capazes de serem transformados em bens à sociedade, é um processo longo. Dentro da universidade, a palavra invenção vem de criar, criação é muito importante. A inovação também, ela não precisa ser uma inovação que gere uma coisa que não existe ainda. Inovação radical. Ela pode ser incremental. É você melhorar produtos, uma melhoria de um aumento de uma produtividade, ou se for um medicamento, diminuir efeitos colaterais. Você não está criando nada de novidade, mas do ponto de vista de inovação, que é gerar produtos de utilidade para a população, você pode fazer um diferencial, ela é incremental. Pode ser apenas uma modificação com relação ao meio ambiente. Hoje em dia, a preocupação muito grande de produtos é de produtos que tragam sustentabilidade para o planeta. Produzir pesquisa de maior impacto, mas não é maior impacto, ela está saindo numa revista de grande impacto. Impacto, no que eu digo, é dela ter um conhecimento criativo, de interesse dentro da área. Nós precisamos desses índices atualmente. O que eu acho que falta no país é um plano, e que esse plano não seja do governo A, do governo B, do partido C ou do partido E. A válvula propulsora de desenvolvimento de qualquer nação que almeja ser independente, soberana e rica, o primeiro instrumento deste país é educação, educação, educação. O segundo instrumento é pesquisa, pesquisa, pesquisa. O terceiro instrumento, inovar, inovar, inovar. Nós estamos caminhando. Existe uma massa crítica de pesquisadores também, muito qualificados e com pesquisas extremamente importantes e muito competitivas a nível internacional. A indústria nacional brasileira, ela é muito conservadora e algumas são extremamente inovadoras. Uma grande empresa tem que ter um departamento de ciência e tecnologia dentro para desenvolver sua tecnologia, como fazem as grandes empresas multinacionais. Talvez os recursos não sejam suficientes, porque pesquisa de qualidade é cara. Se você olhar dentro da crise, essa crise econômica, as manifestações de governantes de países como Índia, China, Rússia, a primeira coisa que eles falam é, no momento de crise, o investimento inicial tem que ser de ciência e tecnologia, porque eles sabem que é aí onde está a robustez das suas economias. A Pró-Reitoria de Pesquisa, além dessa preocupação com o conhecimento e a pesquisa de qualidade e excelência dentro da sua universidade, ela começa a ter um outro papel, que é como esse conhecimento poderia ser absorvido, né, por órgãos além da universidade para transformá-los
que é exatamente essa passagem da universidade para gerar inovação, que é o setor empresarial. Nós não sabemos fazer isso. Um pesquisador, eu não sei fazer, eu não sei vender minha pesquisa. O papel de uma agência de inovação é garimpar dentro dos laboratórios, não é? Olhar dentro de um painel enorme de conhecimento e garimpar aqueles que são possíveis de passarem à frente. E eu acho que isso foi muito importante para a Unesp. Por quê? Porque ela é extremamente capilarizada no interior, onde tem muitas pequenas empresas que estão querendo inovar, porque elas precisam inovar para crescer no mercado competitivo e globalizado. A Unesp tem hoje 157 patentes registradas. Em 5 anos, com a ajuda, ou seja, com um órgão que a Unesp criou, que tem essa especialidade e que pode ajudar os pesquisadores, criou 77 patentes. Se você olhar, é muito mais que 50% em 5 anos. Patentear também, eu acho que ela pode segurar o pesquisador a fazer uma pesquisa mais completa, no sentido de criar realmente uma nova invenção. Tem uma lei de inovação, que foi muito importante, que está fazendo 10 anos, nós estamos celebrando 10 anos da lei de inovação este ano. Ela trouxe um grande benefício também para as instituições de ensino superior, porque ela regulamenta uma série de procedimentos que antigamente as pessoas não sabiam que podiam, se deviam fazer ou não, com relação à parceria com o setor empresarial. Tem uns colegas que acham que o conhecimento tem que estar afastado do setor empresarial. Não tem nada, uma coisa não invalida a outra. Nós somos funcionários públicos, então nós somos inventores, porque toda propriedade intelectual é institucional. Quanto mais conhecimento detém nações, mais elas podem se tornar fortes se esse conhecimento for absorvido. Mas eu sou otimista.